Como hoje é domingo, normalmente eu tenho trazido aqui no domingo alguns temas um pouco diferentes e a maneira também que a gente aborda algumas coisas aqui de uma maneira diferente também. Hoje a gente vai falar sobre essa polêmica que estão criando em relação à candidatura do Ciro, do Lula, quem é mais preparado, quem é menos preparado, quem é o melhor, quem é o pior, qual o melhor projeto de governo. Inclusive eu sei que quem vai estar vendo esse vídeo aqui já vai estar se degladiando aqui nos comentários, dizendo que o Ciro tem o melhor projeto, outros dizendo que o Lula tem o melhor projeto, que o projeto já foi colocado à prova e tudo mais, e vai começar a discutir algo que, na minha opinião, tem começado a ultrapassar o limite da democracia. Eu cheguei a ver, inclusive, essa semana, em um comentário de meu vídeo, uma pessoa chamando o Lula de lulofascista, o regime do governo do PT durante o período de 2003 a 2016. Então, assim, a gente está começando a perder um pouco a mão. Eu estou sendo atacado com frequência, como vocês devem saber, por apoiadores do Ciro, como se eu fosse inimigo do Ciro Gomes, e isso não é verdade, ao passo de que eu soltei um vídeo aqui algumas semanas atrás, deixando claro que era um vídeo para ajudar, e várias pessoas compartilharam meu vídeo em grupos de WhatsApp, dizendo que eu estava atacando o Ciro porque eu sou vendido para o PT. Vamos falar um pouco mais sobre isso, inclusive eu vou até falar sobre um canal que fez um vídeo resposta para mim, vou explicar por que eu não fiz a resposta ao vídeo também, e vamos tentar continuar mantendo o discurso político dentro da racionalidade. É evidente que para mim, como cientista político, é muito mais fácil do que para quem só é militante e simpatiza com um político ou com outro político. Eu só peço basicamente respeito, em especial ao meu trabalho, como eu respeito o trabalho até daqueles que eu não concordo. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, desde que o Lula voltou oficialmente a poder ser candidato a algum cargo público, já que ele voltou a ser elegível, muitas pessoas que estavam na base do apoio do Ciro Gomes começaram a levantar a bandeira de que o Ciro era mais preparado, que o Lula era menos preparado, e começaram aí alguns dispares, tanto em relação aos apoiadores do Ciro, quanto em relação aos apoiadores do Lula. Eu sei que mesmo deixando claro aqui o que eu estou falando de um lado e do outro, quem apoia um político ou quem apoia o outro vai vir aqui me xingar. Isso é algo que eu já aprendi a lidar, já superei, mas esse papo especificamente aqui é para você que é militante, que está ultrapassando a linha do discurso racional, indo para a radicalização, ameaçando pessoas, como alguns apoiadores do Ciro têm feito comigo, inclusive, colocando pessoas em risco, basicamente porque vocês não concordam com o ponto de vista de fulano ou de cicrano. Há mais ou menos uns 15 dias aqui eu fiz um vídeo mostrando a situação que o Ciro Gomes se encontrava hoje. Historicamente falando, a terceira via sempre foi de esquerda. A terceira via, para quem não consegue entender, é a terceira opção. Se essa terceira opção será segundo colocado ou será a vencedora, só vai ser, evidentemente, interpretado da maneira que vocês quiserem. Mas de 98 a 2018, a terceira opção ou terceira via sempre foi o indivíduo que faz parte da centro-esquerda ou da esquerda. Aconteceu em 98 com o Ciro, 2002 com o Garotinho, 2006 aconteceu com a Luiz Helena, 2010 com Marina, 2014 com Marina e 2018 com o Ciro Gomes. Ah, mas a Marina não é tão à esquerda. Não importa se você considerar a Marina de esquerda ou não, mas são sim políticos atrelados à centro-esquerda. Inclusive, se você for pegar alguns anos desses que eu citei aqui, por exemplo, vocês vão ter políticos da centro-esquerda e da esquerda, às vezes na terceira e na quarta colocação. Ah, Carlito, mas a terceira opção não é isso, a terceira via não é isso. Bom, se eu tenho o Bolsonaro, eu tenho o Lula, eu acho que tem outra pessoa que pode concorrer, essa pessoa é a terceira opção, é a terceira via que muitos de vocês chamam, e ela evidentemente pode sair do lugar de terceiro, passar para o segundo ou até mesmo passar para primeiro. E o que é que está acontecendo? Eu já falei isso aqui diversas vezes, eu continuo ajudando nos bastidores o pessoal do PDT, eu tenho me afastado muito deles por conta de parte da militância, e evidentemente eu faço questão de deixar claro que é parte da militância que vem me atacar, que vem me xingar, insinuar que eu sou vendido pro PT e tudo mais, e na verdade eu sou só um cientista político que tem opinião crítica e forte sobre aquilo que eu acredito. Quando todo mundo defendia que eu votasse no Haddad em 2018, eu votei no Ciro Gomes, e é inclusive nesse ponto aqui que eu quero falar um pouco sobre o vídeo do canal do William Jacob. Ele fez um vídeo resposta ao Carlito Neto, inclusive eu já conversei com ele no Instagram, eu vou fazer uma participação em breve no canal dele, passei meu WhatsApp para ele, deixei claro que
Eu não concordei com o vídeo, evidentemente, porque ele distorceu algumas informações e ele não citou outras que estavam nas fontes do meu vídeo, mas é a opinião dele. Só que eu pedi a ele que a gente dialogasse publicamente para que o público entendesse que não é porque ele apoia o Ciro e eu hoje tenho mais críticas ao Ciro, isso não quer dizer que eu não possa votar no Ciro em 2022, eu só quero que o Ciro volte a ser o Ciro Gomes e não esse personagem que o João Santana criou, por exemplo. Eu falei para ele que a gente precisa dialogar publicamente para as pessoas entenderem que mesmo ele discordando da minha opinião em algumas coisas e eu discordando da opinião dele em outras coisas, a gente não precisava ser inimigo. Ele até fez um post, acho que no Instagram dele, colocando lá o ranking dos vídeos que faziam ataques ao Ciro. Eu até falei para ele que, na verdade, o meu vídeo não era um ataque, ao contrário. O meu vídeo era mostrando categoricamente que o Ciro já está em terceiro lugar e ele precisa mudar a estratégia para não perder essa posição para outra pessoa, até porque apesar dos ciristas virem aqui me xingar, dizer que o Ciro está crescendo, as pesquisas mostram outra coisa. Inclusive o próprio William Jacob, quando colocou a imagem lá que o meu editor utilizou para ilustrar parte do vídeo, ele não olhou, acredito eu, as outras fontes que estavam no comentário do vídeo, que tinha a fonte, por exemplo, da pesquisa CNT, que os dados eram piores do que os dados que eu coloquei da pesquisa Exame. Se eu fosse usar os dados da pesquisa CNT, em algumas pesquisas ali, alguns cenários, melhor dizendo, sobre voto espontâneo ou voto estimulado, você chegava a ter o Ciro Gomes ali com aproximadamente 1,8, 1,9, dependendo da pesquisa, e em outro cenário você tinha o Ciro com menos de 6 pontos percentuais. Eu tentei, evidentemente, fazer um resumo no meu vídeo, por isso que, inclusive, no final eu falo sempre para vocês, consultem as fontes que eu utilizei, porque às vezes não dá para colocar tudo no vídeo, mas eu coloco sempre as fontes no primeiro comentário, tanto que quem segue meu canal aqui às vezes vê vídeo que tem 10 fontes, 15 fontes, e às vezes no próprio vídeo só apareceu 2, 3, 4, 5 prints de alguma imagem, mas as fontes estão lá. E onde é que eu quero chegar com esse vídeo? Eu quero chegar a você que milita pelo Ciro, que milita pelo Lula e que se enxerguem como indivíduos que acreditam em um propósito. O próprio William, inclusive, chegou a dizer no vídeo dele que eu não votei no Ciro Gomes porque eu acreditava no projeto. Eu já tinha dito isso em vídeo. Eu votei no Ciro Gomes porque o PT tinha escolhido, demoraram de escolher o substituto para o Lula. Essa informação não é verdadeira. Eu não deixei de votar no PT e escolhi votar no Ciro meramente porque o PT tinha demorado. Eu decidi votar no Ciro Gomes porque teve também a demora da escolha do candidato do PT, que eu tinha escolhido votar inicialmente em Lula, e quando eu fui escolher um candidato para substituir o candidato do PT, e eu já sabia que não seria o Lula, eu procurei alguém que tivesse um projeto que, na minha opinião, fosse igual ou melhor. E essa pessoa foi o Ciro Gomes. Eu não entendi onde foi que aconteceu essa interpretação de que eu não acreditava no Ciro. Inclusive, eu continuei fazendo campanha para o Ciro depois da eleição, fiz algumas críticas porque eu acho que o Ciro às vezes errou também, e de abril para cá em especial, o Ciro mudou totalmente o discurso em relação ao próprio Ciro Gomes, e aí infelizmente as minhas críticas aumentaram em relação ao Ciro, como há um tempo atrás as minhas críticas em relação às falas do Haddad, da Glaze e do próprio Lula em relação ao Ciro eram mais severas. O problema é que hoje, tanto a Glaze quanto o Haddad e o Lula entenderam mais ou menos como é que funciona o jogo desses ataques, desses desentendimentos. O Ciro, por ser um pouco mais temperamental, não entende. Então eu queria pedir a vocês que respeitem o ponto de vista antagônico, porque eu não sou filiado ao PT, eu não recebo dinheiro do PT para criticar o Ciro ou para falar bem de alguma coisa do Lula. Ao contrário, em 2018, quando eu fiz a campanha pró-Ciro, durante todo o primeiro turno, eu não fiz a campanha pró-Ciro atacando o Haddad. E é isso que eu tô tentando passar nesse vídeo, não é porque você vai votar no Ciro ou no Lula, você precisa atacar o outro, dizer que o outro é pior. Eu não escolhi votar no Ciro Gomes porque o Haddad era pior. Eu escolhi votar no Ciro Gomes porque eu acreditei no projeto do Ciro Gomes. Por conta disso que eu escolhi votar no Ciro Gomes. Não tem nada a ver de o Ciro Gomes ser melhor ou pior que o Haddad ou algo do tipo. Isso, evidentemente, vocês podem concordar ou discordar, mas os critérios que me fizeram escolher o Ciro Gomes não foi colocar na balança quem era pior, quem era melhor. Quando eu fui escolher o candidato, já que o Lula não seria candidato em 2018, e o PT sabia disso e tentou ir até as últimas consequências,
Eu já tinha escolhido o Ciro Gomes porque, dentre os projetos que tinha ali em 2018, da esquerda, ele era um projeto que eu acreditava muito e que eu fui defender. Inclusive, eu citei várias coisas do projeto do Ciro Gomes, até rebatendo aí quem está dizendo que eu nem conhecia o projeto do Ciro. Eu li o projeto, eu falei várias coisas do projeto dele no meu canal. Inclusive, tem gente aí que votou no Ciro Gomes em 2018 e que já mudou sim pro lado do PT, que já fez um limpa no canal, tirou todos os vídeos em apoio ao Ciro Gomes ou algo do tipo. E os meus não, todos os meus vídeos com defesa do Ciro Gomes, com críticas ao Lula, com críticas ao Haddad, com críticas à Glaze, estão no canal. Todos estão no canal. Não apaguei nenhum. Por que eu não apaguei? Porque as pessoas têm direito a ter opiniões diferentes em momentos diferentes. Eu vou trazer para vocês aqui uma situação importante. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu não me recordo bem, eu fui atacado aqui massivamente por apoiadores do PDT e por apoiadores do Carlos Lupe e do Ciro, porque eu fiz um vídeo criticando a fala do Lupe em relação ao voto impresso. Vocês viram que quem está compondo a base do relatório lá da PEC 135 de 2019 votou contrário do PDT, ou seja, o PDT mudou de opinião ou tentou evidentemente criar algum tipo de expectativa do público, viu que não foi muito bem receptiva e a opinião mudou, tanto que o partido votou contrário à PEC. E ninguém veio aqui falar, poxa, Carlito, é isso mesmo. Eles voltaram atrás, talvez não entendessem, não. Eu fiquei como inimigo do PDT, como inimigo do Lupe, como inimigo do Ciro, como petista, como se me chamar de petista fosse algo demeritoso. Não é demeritoso para mim ser chamado de petista, cirista, comunista, socialista, esquerdista. Para mim não tem nada de demérito nisso. A gente precisa aprender a dialogar. Para quem segue os canais que estão fazendo respostas aí, ou para quem segue canais que apoiam o Ciro e que inclusive me enxergam como inimigo, eu queria que vocês baixassem um pouco a guarda, porque vocês não têm aqui desse lado inimigo. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês e que é verdade é que vocês estão me afastando do Ciro Gomes. Não é mais o Ciro que está me afastando dele. É vocês que vêm me chamar de mau caráter, que vêm dizer que eu sou vendido, que vêm dizer que eu sou mentiroso, que espalham, inclusive, em grupos, e eu sei porque eu tenho informantes dentro de grupos pró-Ciro, que espalham informações falsas sobre mim. Então, quando eu critico alguns indivíduos que estão infiltrados dentro do grupo de apoio do Ciro Gomes, é por conta disso, porque são essas laranjinhas podres que estão infiltrando-se e atrapalhando um trabalho sério que eu sei que parte da militância orgânica do Ciro Gomes acredita. Sobre a questão do Lula, vocês não vão me ver aqui tentar comparar o Lula ao Ciro Gomes, porque o meu trabalho como cientista político é trazer dados. Eu trago dados em relação ao Ciro Gomes, informações que são importantes, e trago dados e informações em relação ao Lula, que eu acho importante. Quem vai escolher o voto é você que está do outro lado. Eu não vou estar na urna eletrônica no dia que você for votar, apertando lá o seu dedinho no 12 ou apertando o seu dedinho no 13 e confirmando. Não sou eu. O voto é secreto, direto, periódico e universal. É você que vai lá escolher em quem você quer votar. Só que às vezes esses amores exagerados que têm surgido tanto em relação ao Lula quanto em relação ao Ciro, tem colocado gente que faz trabalho técnico como eu, como sendo um vilão. E na verdade não. O meu trabalho é fazer aquilo que parte dos influenciadores não querem fazer. Nem todo mundo tem a coragem de vir a público e criticar quando é necessário o Ciro, criticar quando é necessário o Lula, criticar quando é necessário a Glaze, criticar quando é necessário o Haddad. Por que vocês, por exemplo, que hoje me atacam imaginando que eu sou petista, não falam do vídeo que eu fiz criticando o Haddad por ter chamado o Ciro de direitista? Por que vocês não falam das críticas que eu fiz em 2018 ao PT por não ter aberto mão da candidatura e apoiar o Ciro? Por que vocês não falam das críticas que eu fiz ao PT em 2020 por ter lançado candidatos em cidades que tinha chapa com o PDT, como aconteceu aqui em Aracaju, que eu fiz vídeos criticando aqui o lançamento da candidatura do Márcio Macedo. Eu fiz crítica ao lançamento da candidatura do Gilmar Tato em São Paulo, porque eles poderiam ter apoiado o Guilherme Boulos do PSOL. Então, o que falta na cabeça de alguns indivíduos é isso, é entender que nem todo mundo está dando a opinião porque é vendido, porque é filiado a um partido ou porque tem proximidade com um ou outro grupo político. Semanalmente eu converso com uma pessoa que eu respeito muito dentro do PDT e passo as informações que eu acho pertinentes. Mesmo vocês aí me chamando de petista, mesmo vocês me atacando, mesmo vocês dizendo um monte de coisa que não faz sentido, não tem nem pé nem cabeça, eu continuo ajudando. Eu parei de fazer vídeo no meu canal falando mais do Ciro ou do Lula e focando basicamente no meu trabalho de cientista político, porque eu não vou ficar sendo atacado por fã de Lula, por fã do Ciro,
Quando tiver algo muito importante que envolva o Ciro, eu vou falar. Quando tiver algo muito importante envolvendo o Lula, eu vou falar. Essa semana até teve um movimento na internet. Ah, você não vai falar sobre o Ciro não sei aonde, não. Ah, você não vai falar sobre a candidatura do Ciro junto com o Datena. Ah, você não vai falar sobre o Lula e essa questão das grandes fortunas. Não, não vou falar. Porque tem coisa que eu acho que é muito mais importante eu falar em determinado momento do que ficar rebatendo a opinião de um e a opinião do outro. Até porque tem coisas que vocês escutam publicamente, de lideranças políticas, de presidentes de partido, de pré-candidatos, que publicamente, no anúncio que aparece na TV é uma coisa e nos bastidores é outra. Eu vou trazer só um exemplo para vocês. Eu fui convidado em 2020 para ser candidato por um partido a vereador. E esse mesmo partido está me convidando de novo para ser candidato a deputado federal ou senador. Eu já disse que eu não quero, para que fique bem claro para aqueles que acham que a minha crítica é porque eu quero me aproveitar de uma coisa ou de outra. Eu apresentei 3 propostas para esse partido para que eu sentasse, pelo menos para conversar com eles, para ajudar, mais do que eu já ajudava. Estou até dica demais. E uma das coisas que eu pedi foi que a gente colocasse em prática, junto com a bancada municipal, estadual e federal, o teto máximo do funcionalismo público sugerido por um candidato em 2018. O partido disse que não tinha como fazer aquilo. Ou seja, o partido confessou para mim que a proposta do candidato deles em 2018 era mentirosa, eles não iriam aprovar. Então eu vou ficar aqui rebatendo a fala do Ciro, a fala do Lula por tudo? Não. Quando tiver algo que eu acho que tenha muita relevância, eu vou falar. Sem falar que tem situações que outros canais já gravaram. Aí eu vou fazer um vídeo falando a mesma coisa que talvez o Henry tenha falado, falando a mesma coisa que talvez o Daddy Conscience tenha falado, ou que o Clayson tenha falado, somente porque parte do público quer que eu comente todas as falas do Ciro e do Lula. Não vou. Esse vídeo aqui é basicamente para pedir isso a vocês, respeito. Respeitem as opiniões divergentes. Durante muito tempo eu fui atacado por apoiadores do PT porque eu defendia o Ciro em 2018. Durante muito tempo eu fui dar entrevista no 247, no DCM, fui chamado de cirista. Era atacado lá com frequência. Os meus princípios continuam o mesmo. Eu já escolhi meu candidato para 2022? Não. Vou escolher quando chegar mais próximo, tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda. O que eu posso dizer para vocês é que sim, a tendência é que seja ou o candidato do PT ou o candidato do PDT. Mas quem escolher diferente de mim não estará fazendo nada ilegal, imoral ou incorreto. Ao contrário, estará seguindo aquilo que acredita que é o melhor. Então é isso que as pessoas precisam aprender a respeitar. Sobre a questão da estratégia, que muita gente falou, você disse no vídeo, o vídeo que eu fiz falando sobre o Ciro, que você tem uma estratégia, por que você não colocou a estratégia no vídeo? Acho que é meio óbvio. Um treinador de futebol não entrega a escalação e o esquema tático do time dele para o outro time antes da hora. Ele faz isso? Evidentemente que não. As estratégias foram passadas para o partido em mais de uma situação, só que hoje quem determina tudo é o João Santana. Então, assim, eu vou continuar tentando ajudar no que eu posso, no que eu preciso. Tem gente, inclusive, pedindo para eu fazer react do vídeo que o Ciro fez de Canudos, que, inclusive, tem algumas informações históricas erradas. Eu simplesmente não vou fazer, porque senão vai virar uma guerra, gente. Eu vou ficar lá fazendo vídeo, mostrando que o Ciro xingou o Lula disso hoje, mas que ontem falou isso e defendeu o Lula. Ou mostrar que o Lula falou isso hoje e que ontem ele falou aquilo. Vai ficar esse... Meu canal não é sobre o Ciro ou sobre o Lula. Meu canal é sobre militância de esquerda, o que é ser de esquerda, como funciona a política e como a gente pode entender mais sobre conteúdos de política, de história, de sociologia, para implementar no nosso cotidiano e fazer com que as pessoas entendam mais sobre política e sejam mais politizadas. O meu viés de esquerda nada tem a ver com a necessidade de personificação de um herói nacional de esquerda, seja Ciro, seja Lula, tá bom? Vamos refletir sobre isso. Um abraço pro William Jacob aí. Vamos marcar em breve esse papo. Sigam o canal dele se você segue meu canal e apoia o Ciro. Mas que você pelo menos está aqui, entende que minha crítica é racional, não é uma crítica apaixonada quando eu faço. E se puder, evidentemente, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, compartilhem, porque todo domingo eu vou tentar trazer um ponto de reflexão. E espero, evidentemente, que vocês gostem também. Eu até peço que vocês deixem aqui a opinião embaixo sobre se vocês estão gostando ou não. Esses vídeos, inclusive, serão um pouco mais longos do que os normais. Mas, enfim, compartilhe a opinião de vocês, deixa like, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.